aqui na programação da Rádio Auriverde nós temos um bom papo a partir de agora com o nosso querido Cláudio Márcio Salviano. Ele que é psicólogo clínico e palestrante, pronto para conversar com a gente na primeira participação de 2026. E nós vamos falar justamente disso, como entrar o ano de 2026 valorizando a saúde mental. Salviano, feliz ano novo, seja bem-vindo, ótima tarde para você, que bom recebê-lo em mais um ano aqui na programação da Auriverde. Ô, Léo, feliz ano novo para todos os nossos ouvintes e para vocês da Rádio Auriverde, todos os nossos ouvintes aí e a equipe, né? É um prazer estar com vocês aqui esse ano. O prazer é todo nosso, Salviano. Já começo perguntando para você, o que nós muitas vezes esquecemos de valorizar na vida, Salviano? Olha, você mencionou aí essa questão da nossa saúde mental, né? E a grande verdade é que o nosso maior patrimônio é a saúde mental. Isso não é, como eu brinco sempre em palestras, né? Isso não é papo de psicólogo, mas a verdade é uma só, a nossa mente deve ser guardada. E não é só também por causa do janeiro branco, né? É porque estamos vivos, essa é a grande verdade. E quando eu pergunto, por exemplo, em palestras, né? Eu faço uma pergunta: o que sustenta você? E ali no imediatismo, muitas pessoas respondem, na sua grande maioria, elas respondem que o que sustenta ela é o dinheiro, é o emprego, é a estabilidade, são os bens que ela possui, é o sucesso, o reconhecimento. Então, tudo isso é importante, mas ninguém assim responde com muita veemência que eu valorizo estar vivo, por exemplo. Eu valorizo enxergar, eu valorizo ouvir, falar, andar, pensar, né, sentir. Então, existe assim muitas evidências científicas, né, que indicam, inclusive existe uma pesquisa que diz que 70% das pessoas que chegam ao consultório psicológico, elas não procuram ajuda pelo problema inicial. Por exemplo, que não tem dinheiro, não tem comida, não é isso que traz as pessoas ao consultório. A maioria, né, perderam algo que sempre tiveram e nunca valorizaram, como saúde, relacionamento, a própria paz, né? Muitas pessoas perdem a paz, muitas pessoas perdem o sono, muitas pessoas ficam sem alegria, né? A alegria simples de viver. Então a psicologia chama isso até de adaptação hedônica, né? O cérebro ele se acostuma com o que está funcionando bem e só percebe o valor quando ele acaba perdendo aquilo, infelizmente. Existe algumas pessoas que eu lembro, assim, que eu atendi, alguns pacientes, né? Um dia uma pessoa falou: doutor, eu só queria voltar a dormir e acordar sem dor. Dor no peito que eu sinto, algumas dores. E ele tinha emprego, tinha família, tinha carro, tinha casa, mas ele vivia um estresse crônico, contínuo. Nunca valorizou uma respiração profunda, um dormir bem, nunca valorizou sentar com os filhos, a família à mesa, né? Sem olhar o celular, diga-se de passagem, né? E ele só percebeu o valor da saúde mental quando o corpo gritou, né? É por isso que nós devemos sempre pensar assim: aquilo que está funcionando em nós hoje já é um milagre silencioso. Agora, Salviano, quais são as coisas simples que são verdadeiros milagres no dia a dia? Parece assim algo para alguns óbvio, né? Mas a verdade é que a gente muitas vezes, infelizmente, nós não pensamos no óbvio. Mas nós esquecemos, por exemplo, né? Nós estamos tão preocupados em fazer as coisas e desenvolver coisas, que não tem nada de errado com isso, mas é o excesso da preocupação em fazer muito, né? Que muitas vezes esquecemos do óbvio, né? Queremos fazer algo novo, né? E esquecemos daquilo que
prioritário, né? Coisas simples que nós talvez nunca agradecemos. Por exemplo, se a gente pensar na visão, né? Nossos olhos, por exemplo, eles fazem bilhões de conexões neurais por segundo. Para quê? Para identificar o que nós vemos, né? Se você que nos ouve, por exemplo, não é um deficiente visual, né, contemple algo ao seu redor agora, por exemplo, que você vai sentir algo parece simples, parece óbvio, mas a gente tem que aproveitar e ver isso como um milagre, né? Para esse ano aí de 2026, ter esse olhar. Eu enxergo, parece simples, mas milhões de conexões neurais por segundo fazem com que nós venhamos a enxergar. Então, aproveitar esse milagre, né? Eu até abro um parênteses aqui, né, para dizer que eu tive alguns pacientes deficientes visuais e eu sei o quanto eles gostariam, né, de ter esse privilégio. Isso também é uma outra coisa boa, estar com pessoas que não têm aquilo que você tem. E aí a gente começa a dar mais valor, né? Outra coisa é a audição, né? Se você que está nos ouvindo, por exemplo, hoje reconhece vozes, sons, músicas, alertas, e você pode curtir, né, ouvindo aquilo que você gosta. Então, isso é um privilégio, é um privilégio. Eu vejo assim que as pessoas que conseguem ouvir, e tem muitas pessoas que infelizmente não conseguem, né? E que dariam tudo, talvez, para ouvir uma sinfonia e não podem, não podem. Existem aparelhos e tudo, mas existem pessoas que já perderam, não tem como, e não tem nem dinheiro para comprar aparelho. Então, valorizar também a questão da audição. A fala, que parece simples, né? Eu estou agora aqui falando, mas quantas conexões nervosas eu estou fazendo para articular todas essas memórias para estar trazendo isso? Vocês, como repórteres, por exemplo, né, entrevistadores e todas as pessoas, precisa da fala. Então, você consegue expressar sentimentos, pedir ajuda, reclamar seus direitos, protestar, gritar. Isso tudo é um milagre. Se a gente não vê como um milagre, não ter assim esse óbvio, trazer uma lupa, né, para o microscópio eletrônico, essa questão dessa palavra, falar, poxa, isso é muito, né? Uma coisa que eu valorizo muito é o movimento, né? Tem pessoas que não movimentam, não conseguem mais se movimentar, ou tiveram uma cirurgia, joelho ou outros, né? Pessoas que não conseguem andar até a cozinha, né, da própria casa. Eu digo que eu valorizo muito o movimento, porque eu fiquei 3 anos sem poder jogar bola, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o futebol. Não é que eu seja um exímio jogador, mas quem gosta sabe. Aquele esporte que você gosta, e se você ficar privado de fazê-lo, você sente. Foram 3 anos assim, nos piores da minha vida. Tinha um problema na virilha, o médico falou, você não vai jogar. E eu me disciplinei para isso, para jogar, né? Hoje, graças a Deus, consigo brincar, né? Não jogar. Mas a questão a gente, infelizmente, só vai dar esse valor quando sente na pele, né, a questão. Também a gente pode pensar na respiração. Parece simples, parece óbvio, né? Mas exatamente agora, todos nós, seres vivos, estamos silenciosamente respirando, né? Algo assim automático, silencioso, e é perfeita a nossa respiração. Se a gente pensar, lógico, né, se perguntarmos aí alguns dos sobreviventes do Covid, por exemplo, nós vamos ver que, infelizmente, algumas pessoas ficaram com um certo déficit na respiração e sabem muito bem o que é isso, né? Eu atendo, por exemplo, pessoas também com dificuldade de memória, lembrar nome, histórias, lembrar os afetos da vida. É terrível quando a pessoa perde isso. E aquele que tem deve valorizar a sua memória, pensar em coisas boas e ler coisas boas e relembrar coisas boas. Isso é uma coisa muito boa para o cérebro, para a saúde mental.
É por isso que sempre eu digo que nós somos a nossa história. Precisamos valorizar e tentar, assim, eternizar cada instante precioso nosso. Se você não conseguir escrever um livro, escreva numa folha de papel e guarde os seus bons momentos para que os seus netos vejam, em algum lugar, grave, faça de alguma maneira. Nós somos a nossa história, né? A nossa memória. E eu acho também que a gente tem que falar do coração, que parece óbvio, né? Os batimentos cardíacos, né? Cerca de 10.000 vezes por dia, já imaginou? Sem nós pedirmos, ele faz isso. Então, se a gente perguntar hoje a um cardiologista, né? Como deve ser triste ele dar um diagnóstico ruim a um paciente. Então, para a nossa saúde mental, isso quer dizer que devemos valorizar as coisas simples, óbvias, que muitas vezes, infelizmente, nós não valorizamos, né? E assim, existem estudos também que falam sobre isso. Em neurociência, tem estudos que falam sobre esse bem-estar, né? De práticas diárias, né? Gratidão e outras coisas que envolvem essa prática que diminui, por exemplo, até a cortisona, né, do cérebro, que está ligado aí a uma série de coisas de estresse, né? E aumenta a serotonina, dopamina, que está ligada a equilíbrio emocional. Então, tudo isso a gente diz que é um óbvio que precisa ser lembrado. Infelizmente, nós temos eu brinco também, né, uma falha na Matrix, que é esquecer do óbvio que nos alimenta muitas vezes, que nos sustenta, esquecer de coisas que fazem com que a nossa saúde mental ela melhora quando o nosso olhar muda. Não é negar problemas, é ressignificar a vida, né? A vida ela precisa ser, digamos assim, extraordinária para ser extraordinariamente valiosa. Agora, Salviano, você me provocou um pensamento aqui bastante interessante, né? Eu conheço, e fugindo um pouquinho do nosso roteiro, mas eu conheço uma família que tem um filho, e esse filho ele tem paralisia cerebral, certo? Ele já tem 15 anos de idade, e nunca andou, nunca falou. E aí, outro dia, eu estava acompanhando uma internação desse jovem, né? E aí, ô Salviano, durante os exames ali para a colocação do catéter, né? Para que ele pudesse fazer a alimentação, receber o soro e tal, eu fiz uma pergunta para a mãe desse garoto. E essa resposta ficou gravada em mim, e agora, depois de tanto tempo, você com esse pensamento e também com essa fala sua nesse primeiro programa de 2026, você me fez lembrar disso. Eu fiz a seguinte pergunta para a mãe: ele não sente dor, né, ao ser espetado por essa agulha? E a mãe me respondeu algo: ninguém sabe, porque ele nunca conseguiu falar, ele nunca conseguiu expressar, ele nunca conseguiu entender o que é a dor. Então imagina, Salviano, se nós valorizássemos pelo menos o sentir, já seria muita coisa, né? Olha, isso me lembra pacientes, né, com hanseníase, né, que não consegue sentir ali, e às vezes o diagnóstico é até prolongado por isso. Realmente que bom, Léo, você partilhar assim uma pessoalidade, né? Eu sou muito disso, né? Eu falo isso no livro Confissões de um Psicólogo, e eu falo coisas que tem gente que tá lendo, tá falando, nossa, mas como você foi falar disso da sua vida? Porque a gente tem que ser simples e verdadeiro, né? Mas eu gosto quando você fala assim da pessoalidade, exemplos, porque são os exemplos verdadeiros, né, da vida que nós vamos levar. E enquanto você estava falando, também me veio à mente uma pessoa, né, que é um local que eu frequento e desenvolvo a minha espiritualidade, e tem cânticos lá no local, e eu estou lá, e de repente uma pessoa que a gente sabe que tem um diagnóstico e tem um déficit
e de repente você olha no olhar da pessoa, ela está feliz, está alegre, ela canta e canta às vezes até desafinado conforme comparado, né, com aqueles que sabem, mas a alegria é contagiante, é um negócio assim que a gente se envergonha, posso te dizer, de ver alguém tão feliz e você olha aquela cena, você fala, meu Deus, que coisa gostosa saber que ali tem alguém que está valorizando o pouco que tem. É exatamente esse o contexto, né? Agora, Salviano, para a gente encerrar, o que a pessoa que está nos ouvindo agora, ela pode fazer de fato, ainda hoje, pela própria saúde mental, Salviano? Olha, eu volto a agradecer essa oportunidade, porque isso é, é muito bom nós fazermos. Eu não sei se todos vão conseguir, né? Mas a gente falando assim de coisas de fato, aqueles que nos ouvem, né? Por exemplo, eu faço agora um convite muito sério, né? A você que nos ouve, se você puder parar tudo que você está fazendo, né? E se estiver dirigindo, né? Desculpa. Infelizmente não dá. Se estiver dirigindo, faça esse exercício depois, né? Com mais segurança. Ou pare o carro se você realmente quiser fazer. Ou não faça nada que vá comprometer você de alguma forma a saúde. Mas é assim, exercício simples. Primeira coisa, fechar os olhos. O ato de fechar os olhos por alguns segundos nos fazem assim sentir muito mais, ouvir muito mais, né? Os outros sentidos ficam mais aguçados. Então, por isso, fechar os olhos nos traz uma capacidade maior de concentração. Depois, né, a gente levar essa atenção para o corpo, perceber a respiração, perceber o coração, perceber os músculos relaxando. Depois pensar em tudo o que está funcionando em você. Seus órgãos, rins, pâncreas, coração, mente. Pensar na sua história. Lembre-se das dificuldades que você venceu. Lembre-se dos problemas financeiros que você superou, das injúrias, das decepções que você ultrapassou, que você perdoou, e dos desafios, né, familiares, relacionamentos, dos filhos, da família, que você conseguiu grandes vitórias em 2025 e agora prepare-se para esse ano de 2026. Lembre-se das doenças que você não teve, às vezes que você, talvez até por ter tido prevenções, né, deixou de ter alguma doença aí. Lembre-se das perdas também, mas momentos em que você achou que não conseguiria e você conseguiu. Até mesmo quem partiu, mas você fez o melhor por ele ou por ela. Então faça nesse momento aí da sua maneira, de uma maneira silenciosa, faça uma prece, uma oração, onde você estiver, do jeito que você acredita. Não peça nada, apenas agradeça. Eu acredito e concordo com essa prece, com essa oração, e nós nos unimos aqui, eu acredito muito nisso, que nos unimos aqui nesse momento com toda a espiritualidade que nos eleva para o Pai das Luzes, a água viva, o pão da vida, o arquiteto do universo. E eu agradeço essa oportunidade de partilhar com vocês esse momento, lembrando que pessoas que praticam gratidão consciente, ao menos 3 vezes por semana, elas apresentam menos sintomas depressivos, menos ansiedade, menos sensação de falta de sentido de vida, né? Por isso que não precisamos de mais nada, né? Não precisamos de coisas, precisamos é de consciência. Consciência de que a vida é um milagre e acontece todos os dias, mas nós só percebemos isso quando nós agradecemos. Então,
agradeça e cuide da sua própria saúde mental. E eu desejo que 2026 seja um ano que possamos valorizar não o dinheiro, mas valorizarmos a vida, né? Estar vivo, estarmos inteiros, estarmos em paz. Amém. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco em 2026. Salviano, as pessoas que quiserem encontrá-lo através das redes sociais, como devem fazer? Psicólogo, palestrante Salviano, psicólogo, palestrante. Eu tenho no YouTube, no Instagram, colocando lá Cláudio Márcio Salviano, me encontram com facilidade. Valeu, Salviano, um ano bom para você e obrigado pela participação. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes e a sua equipe aí, Léo. Muito obrigado. Valeu. Agora 3 horas e 20 minutos. Tem